Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Hoje vamos falar de uma história de horror. De homens que deveriam zelar pela justiça. E que tornaram-se os verdadeiros tiranos da nação. Imagine se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Inquéritos ilegais. Prisões arbitrárias. Censura prévia. Não cumprir as leis e a Constituição Federal tornou-se a prática adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos dizer que os marginais são aqueles que vivem à margem da lei. E os maiores marginais do Brasil hoje são os ministros do STF. Alexandre de Moraes conseguiu destruir todo o arcabouço jurídico com suas decisões injustas e ilegais. Mas ele não é o único. Na minha opinião, todos os ministros que se omitem diante dessas barbaridades também são culpados. Estamos falando de pessoas que não mediram esforços para chegar onde estão. A mentira é uma de suas melhores armas. Para alcançar seus objetivos, mentem descaradamente. Afirmo minha independência, meu compromisso com a Constituição e minha devoção às liberdades individuais. O nascimento de uma nação apontava que o desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano alcança seu mais amplo significado na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Se nós tivéssemos uma imprensa livre, a atuação desse tirano seria um escândalo sem precedentes. Quando o judiciário se torna uma ditadura, não há a quem recorremos contra as injustiças. Temos hoje em dia no Brasil, censura, presos políticos e jornalistas exilados. E claro, um deputado cassado e preso por crime de opinião. Sem a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade. Alexandre de Moraes tem obras jurídicas onde defende o Estado de Direito. Mas ao contrário do que escreve e fala, esse marginal supremo acabou com a democracia no Brasil e junto de seus colegas, destruiu o Estado de Direito. É hora de todos nós nos unirmos pela nossa liberdade. Liberdade só é conquistada com luta e sacrifício. E atualmente nossa liberdade foi atingida, eu mesmo posso ser preso por fazer esse vídeo. Crime de opinião. Diante de todo exposto, julgo procedente a apresentação penal e condeno o réu Aécio Lúcio Costa Pereira nas penas dos artigos 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo. Os tiranos são assim, impõem sua vontade e cala seus opositores. Como podem querer salvar a democracia sem respeito às leis? Essa barulheira e selvageria é o sinal de que o cálice transbordou. Esses são o vice-presidente Alckmin e o tirano supremo sendo expulsos de um restaurante. Em todas as classes sociais a revolta contra esse sistema corrupto só aumenta. Caso nada seja feito, poderemos caminhar para uma sangrenta guerra civil. O brasileiro não aceita ser escravizado. Eu quero começar dizendo que eu me julgo absolutamente, se assim for o entendimento de Vossa Excelência, me aprovando, é capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade dentro do que determina a Constituição, sem nenhuma
vinculação política partidária, porque a partir do momento que alguém é honrado com a indicação, aprovação e posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, deve ter um único objetivo, que é aplicar o que a Constituição determina, e a Constituição é apartidária. De outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. É incrível a cara de pau dos nossos políticos. Um comunista declarado pode ser isento de algo. Imagine um juiz na Suprema Corte que é contra a família, contra Deus. A situação tá tão estarrecida, é tão escancarado, que a delação do Mauro Cid, que seria a bomba, né, foi lançada como se fosse a coisa que ia mandar Bolsonaro pra cadeia. Caiu por terra. Não tem embasamento nenhum, não tem conexão nenhuma com a realidade. O próprio procurador disse, olha, aqui não tem nada, não tem como provar nada disso, é sopro ao vento, certo? Ao ponto que a imprensa até tá admitindo isso, olha só. Vamos colocar aqui. Se os investigadores não encontrarem, se o que ele diz na delação não combina com o que a Polícia Federal achou, eventualmente, se a Polícia Federal não achar aquilo que ele está apontando na delação, essa delação é desfeita. E um integrante da Polícia Federal me disse, Natuza, a gente não tem e não terá problema nenhum de anular essa delação do Cid, de jogar fora. Problema dele, né? Se os fatos não forem comprovados... A perseguição a Jair Bolsonaro beira o ridículo. Torturaram seu ajudante de ordem até que ele fizesse uma delação. Mesmo que não existam crimes a delatar. Volta a punição, ele não tem direito a nenhum benefício e ele fica ali apontado como alguém que mentiu, o que é algo gravíssimo quando você celebra um acordo de colaboração premiada. Agora, Otávio, de fato, se não houver denúncia... Impossível não haver denúncia. O Ministério Público Federal já recebeu recados do Supremo de que existe o crime de prevaricação e que no caso do Cid, se eles insistirem nessa briga, eles podem tomar um processo de prevaricação no meio da cara. Eles também, o MP. Público, o MP. Clécio, para a gente finalizar, eu vi que no decorrer você falou que não levou remédios e tudo. Você possui algum problema de saúde? Doutor, eu fiquei internado há muito tempo atrás, né? Inclusive no dia eu não estava, eu até hoje ainda tomo remédio, estava muito doente, assim. Aí devido aos gases, essas coisas assim, eu comecei a passar mal. Realmente eu tenho uma vasculite, né? Que consta em laudo. Já fiquei internado no Hospital Taguatinga durante 33 dias. E nesse dia eu passei muito mal, sem alimentação, nós não tivemos alimentação, só aí por volta, acho que de madrugada, não lembro mais ou menos, eu comecei a passar mal, eu sei que eu desmaiei, inclusive fiz xixi até na roupa, sem ver, né, quando você desmaia, me levaram para uma UPA, né, aí me trouxeram novamente, aí que a minha esposa chegou com os remédios lá por volta de umas 7 horas da manhã, 6 horas, não lembro exato, a hora exata. Né? E realmente eu tenho uma vasculite e estou aqui até agora. Esse é o Clezão. Um patriota que foi assassinado pelo cruel regime do Xandaquistão. Mesmo com provas de que ele não participou da quebradeira no dia 8 de janeiro, Clezão foi preso e morreu no presídio da Papuda. Alexandre de Moraes, pela desídia demonstrada no caso, é responsável direto pela morte desse mártir. Legislativa, né? Que eles chegou a ter voz de prisão, qual foi seu comportamento? O que você fez nesse momento? Você chegou a entregar alguma coisa para os policiais? O que aconteceu nesse momento? Na verdade, não teve voz de prisão. Na verdade, eles chegaram tranquilo, né? Falaram assim, vamos sair daqui, vocês só saem para um local seguro, né? Local seguro. Mas, na verdade, quando chegou embaixo, onde fica tipo a garagem, lá, aí eles pediram o celular, eu falei, tá aqui meu celular. Inclusive eu entreguei meu celular e passei a senha do meu celular também, né? E só foi isso. Aí logo em seguida que eu fiquei sabendo que eu estava preso. Eu falei, mas o Estado brasileiro cometeu o mesmo crime que os nazistas.
Perfídia, um crime dos mais cruéis contra a humanidade. Diziam para os judeus que eles iriam ser removidos para um lugar melhor, e aí eles eram mandados para os campos de concentração. Foi isso que o governo Lula fez com milhares de patriotas. Clériston Pereira da Cunha, esse é o nome do preso político assassinado no nosso país. Clériston morreu de um mal súbito, tomando banho de sol no complexo da Papuda. Um preso político que estava sem a individualização da conduta, sem o devido processo legal e sem sentença. Estava numa prisão preventiva desde o dia 9 de janeiro. Aliás, ele estava sim sentenciado. Ele foi sentenciado à morte pela ditadura da toga, que está instalada no nosso país. O relatório médico dizia, desde janeiro, que ele sofria de comorbidades, que ele tinha graves problemas de saúde, que ele era hipertenso, que ele tinha diabetes. E tudo isso foi ignorado. A sua família agora chora pela morte desse pai de família. Ele deixa esposa, deixa 2 filhas que terão que ser criadas agora sozinhas. Ele fazia uso de medicamentos. Ele foi atendido 36 vezes durante o seu encarceramento na Papuda. Como eu já disse, o risco de denunciar os crimes praticados pelo STF e o governo Lula são enormes. Mas o medo não pode nos paralisar, pelo contrário, ele tem que nos fazer agir. Se for para viver sem liberdade, é melhor ser morto. A casta política tem que ser enfrentada por todos. Não aceito e nunca aceitarei ser escravizado pela maldita casta e seu tirano supremo. Assim como há outros 7 nas mesmas condições na Papuda. Só que esse pedido feito pela defesa e que foi deferido pela PGR, não foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes sentou naquele despacho e nunca olhou essa solicitação da defesa para que ele pudesse cumprir a pena em casa, numa liberdade provisória, com tornozeleira, cheio de mazelas, sequelas, doenças graves. E o fato mais curioso é que em outras oportunidades o STF se manifestou favoravelmente para que políticos corruptos pudessem cumprir pena em liberdade domiciliar. O cenário político é um jogo de cartas marcadas. Senadores podem julgar os ministros do STF e ao mesmo tempo os ministros do STF é quem julgam os senadores. Na prática um protege o outro. Casta maldita. Família, trabalhador. Ele tinha algumas comorbidades. Sim. Isso foi levado? Vocês tentaram justificar? Sim, atestado, laudo médico, receitas médicas. Ele tomava 9 medicamentos por dia. Isso está arquivado no processo dele. Lembrando mais uma vez que Clezão provou que estava trabalhando no horário em que os ataques aos prédios públicos aconteceram. Ou seja, independentemente da doença, Clezão não deveria estar preso. Esse é apenas mais um dos crimes praticados pelo tirano supremo. Se não lutarmos agora, amanhã será tarde demais. A morte de um cidadão brasileiro nas dependências da Papuda, ao que tudo indica, por causas naturais. Ministros que passaram 10 meses chamando cidadãos brasileiros de terroristas e hoje chamou um terrorista de cidadão brasileiro. Por que não chamou de terrorista? A hipocrisia e a cara de pau de certas pessoas não têm limites. Esse é o ministro que em um evento da ONU declarou: nós derrotamos o bolsonarismo. É uma confissão e tanta. Temos que ter em mente que o STF e o PT são os líderes da casta política. Os dois têm laços cabulosos com o crime organizado. Não é à toa que estamos virando um narcoestado. Bom dia, pessoal.
Foi autorizada a invasão de domicílios. Comunistas travestidos de juízes acabaram de relativizar um dos direitos mais preciosos do cidadão. Eles autorizaram a tentativa de invasão de sua casa com arma de fogo sem que isso configure crime. Pelas novas diretrizes do Poder Judiciário, a tentativa de invasão, mesmo com uso de arma de fogo, será considerada somente como ato preparatório para a prática de crime. Nesse caso, para crime de roubo. Não condenarão mais o crime tentado. A comunização, invasão preparatória da propriedade, não será mais passível de prisão ou pena. Eu vou repetir. A liberdade é o maior bem que nós temos, e para conquistá-la é preciso muita luta. Há milênios e milênios tiranos tentam escravizar as pessoas, e em todos os lugares em que isso ocorreu no final das contas o povo lutou pela sua liberdade e venceu. Entretanto, ainda há muita tirania na terra. Uma coisa é certa. Não há como continuarmos nessa ditadura da toga. Gente, olha essa decisão. O Supremo Tribunal Federal permitiu que 2 traficantes foragidos da justiça participem de audiências por videoconferência. Traficantes, há 1 ano foragidos. É uma aberração o que nós acabamos de noticiar. Em que país Edson Fachin e seus colegas da segunda turma vivem? Eles sabem. Os ministros do STF vivem em um mundo paralelo. Suas decisões são altamente questionáveis. Tratam traficantes bem melhor do que tratam cidadãos. No caso dos políticos e sua casta maldita, o atendimento é preferencial. Mas para o cidadão de bem existe apenas injustiças. Este é Gilmar Mendes, dizem que é a mente por trás da ditadura da toda. Sua atuação como ministro é criminosa. Envolve uma luta da memória contra o esquecimento. E a gente passa borracha muito rapidamente nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Respondendo à pergunta, o Supremo cometeu erros, o Supremo mais acertou do que errou. E o Brasil muito deve ao Supremo. O crime já aconteceu, o que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. Eles declaram em alto e bom som que são corruptos e que vão continuar sendo. A casta política perdeu a vergonha. A punição serve para evitar novos crimes. A casta política é a nossa inimiga, e Gilmar Mendes representa bem essa casta maldita. Procurando recolocá-lo na presidência da República para que o Brasil se recupere e para que todas as ausências sejam supridas pelas presenças da dignidade, da honestidade, da correção, da justiça social. Viva o Brasil, viva o Lula! Essa gente farisaica se diz defensora da liberdade. Na verdade, quem defende a liberdade somos nós, porque nós defendemos a vida. O que eles defendem é morte e crime. E quem é criminoso não defende a liberdade. Nós não somos a favor de censura, mas nós estamos com o Supremo. A vacina é obrigatória, claro que é. E se a pessoa não se vacina, pode sofrer sanções. Claro que sim. O Supremo decidiu isso e decidiu corretamente. Em nome do quê? Em nome da primacialidade do direito à vida. Em nome do amor, da solidariedade, dos valores que embasam a sociedade democrática. Esse comunista declarou recentemente: a liberdade de expressão é uma falcatrua. Como o ministro da Justiça utiliza a Polícia Federal para perseguir adversários? Podemos dizer que seus crimes são tantos que fica difícil de enumerar. A segurança pública do Brasil nunca esteve tão ruim. Colocar Flávio Dino no STF é apenas mais um passo para nossa venezuelização. Primeiro, eu quero externar, na condição de deputado estadual do Maranhão de segundo mandato, a minha satisfação de estar hoje participando dessa comissão de segurança, como convidado do Dr. Alain, agradecendo a oportunidade de fala, acompanho o trabalho de vocês de maneira muito recorrente e orgulhosa, inclusive, de não terem baixado a cabeça.
Ministro Flávio Dino, nós costumamos chamá-lo no Maranhão atualmente de ministro Lacron. Na França existe o presidente Emmanuel Macron, ele vive aqui num momento de lacração, portanto é conhecido hoje como ministro Lacron, que é completamente avesso à liberdade de pensamento, à liberdade parlamentar de questionamento também. Devo dizer que foi o homem que acabou a segurança pública do Maranhão. Acho que vocês, infelizmente, não tiveram condições ainda de visitar o sistema de segurança pública do Maranhão, mas a Polícia Civil hoje é completamente desmanchada dentro do Estado, a perícia técnica, a Polícia Militar é insatisfeita com suas carreiras, graças aos 8 anos de desaparelhamento do ministro. Então, ele ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, na verdade, é um verdadeiro deboche ao cidadão brasileiro por parte aí do presidente da República. O perigo desse homem no STF, ele é iminente. Por quê? Porque é um mentiroso quanto mais. É uma pessoa que busca, com a maior desfaçatez possível, sempre argumentos que desqualifiquem adversários para fugir de debater teses. É o que ele faz sempre com essa comissão. E digo, mantenha a altivez da Comissão de Segurança Pública, não baixem a cabeça, usem de todos os mecanismos para que garantam a respeitabilidade da Câmara dos Deputados do papel parlamentar. Essa situação da baleia é só uma das vergonhas que ele faz em relação aos seus adversários. No Maranhão, ele colocava a polícia na porta de adversário político em período de eleição, para perseguir literalmente. Ele criou serviço de inteligência na Polícia Militar, inclusive, tem denúncias quanto a isso aí para perseguir adversários políticos. É um homem perigoso, tanto na condição de chefe aí da Polícia Federal no Ministério da Justiça, e também perigosíssimo se for o STF. O ministro Flávio Dino não demitiu os seus assessores que se reuniram com a dama do tráfico. Pelo contrário, ele se apressou em dizer que vai processar quem está produzindo fake news, desinformação. Não é fake news. Não é desinformação. É sim um diálogo cabuloso. Enquanto Flávio Dino trata os patriotas como terroristas, ele não se faz de rogado quando o assunto são criminosos. Saiba que os pedidos da dama do tráfico ao Ministério da Justiça foram prontamente atendidos. Fui a Brasília recentemente, como postei nas minhas redes sociais. Essa minha ida, ela foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, né, porque estou como membro do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura aqui do Estado do Amazonas. Ainda não tomei posse. Né? Não sei se ainda vou conseguir tomar posse devido a toda essa repercussão nacional. Né? Senadores, se você votar a favor de Flávio Dino, você está construindo uma víbora que vai morder vocês mesmos. E outra, na próxima legislatura, 2/3 dos senadores serão submetidos à reeleição. Senador que votar a favor de Flávio Dino para o STF, nós cristãos vamos considerar uma traição ao povo cristão. Senador é voto majoritário, precisa do voto de católicos e evangélicos. Vamos fazer uma campanha acirrada, mostrando que você é um traidor dos cristãos. Nunca houve uma comoção tão grande para que um indicado ao STF não seja aprovado. Nem quando Lula indicou seu advogado particular isso aconteceu. Não podemos esquecer que Flávio Dino é o único ministro da Justiça da história que entra no complexo do Alemão sem escolta policial. Um integrante do Supremo Tribunal Federal com quem eu consegui falar logo cedo disse, olha, acabou a lua de mel do Supremo com o governo Lula e também com o Pacheco, que queimou todas as pontes que ele havia construído na corte. Uma pena. Eu estou trazendo para vocês aqui literalmente o que foi que eu troquei de informação com esse ministro. Olha o que ele diz, né? A lua de mel com o governo acabou. É uma traição feia. Foi uma burrice. O Barroso... A disfarçatez da casta política ultrapassou todos os limites. Em que país democrático do mundo, um ministro da Suprema Corte declara que existia uma lua de mel com o governo? Como pode um ministro da Justiça chantagear o governo em público? Essa é uma prova cabal que não existe mais democracia e muito menos Estado democrático de direito. O Congresso aprovou uma lei para que os ministros do STF não possam mais tomar decisões monocráticas em relação às leis.
Mas esses senadores acham que um ministro que nunca recebeu nenhum voto tenha mais poder do que os parlamentares que foram eleitos para fazer as leis. Aí eu me pergunto: seria uma chantagem do STF contra esses senadores? Seria rabo preso que eles têm com o STF? Por que um senador trairia seu eleitorado em troca de ter menos poder? Mais uma vez me vem a resposta: todos eles fazem parte da maldita casta que quer nos escravizar. O Brasil tem que parar. Temos que organizar uma greve geral e maciça para que possamos finalmente eliminar essa casta maldita da vida pública. A Election Systems and Software disse que não venderá mais equipamentos que não emitam o voto em papel. Até então, a empresa era defensora das urnas eletrônicas sem registro físico como as do Brasil. Em um comunicado, o presidente da companhia, Tom Burt, disse que os comprovantes de papel evitam erros e adulterações por hacker. Ano que vem teremos novas eleições. Mas de que adianta ir votar se não há confiança no sistema? Até mesmo na Venezuela o voto tem um comprovante de papel. Alguém acredita que Milei seria eleito na Argentina com a nossa urna? Ninguém acredita no sistema eleitoral brasileiro e menos ainda no TSE. Nosso processo eleitoral é uma verdadeira fraude. Essa menina tá colocando a cabeça prêmio, essa mesária. Pode ir, tá? Ó, o eleitor foi votar. Bora ver a diferença. Obrigada, tá? Tá, fica à vontade. Então, gente, como vocês puderam ver aqui, ó, o eleitor foi votar na urna, tá? Não tô violando o sigilo de ninguém. E foi votado para duas pessoas, dois presidentes, ó, Lula e Bolsonaro. Como podemos confiar em um sistema que não pode ser questionado? Por que devemos confiar cegamente no TSE? Se é verdade que o sistema é tão bom e infalível, por que uma simples auditoria não pode ser feita? Por que estão fazendo isso se ele já foi declarado inelegível por 8 anos? É com medo, a pedido do PT, PSOL, Rede, PDT, Partido Socialista, porque Bolsonaro teria usado contra a lei eleitoral as dependências de governo do Palácio Alvorada para gravar mensagens em época eleitoral. Uma foi um dia antes da eleição e um dia depois da eleição. Tentaram tirar Bolsonaro da existência com uma facada. Agora tentam tirá-lo da vida pública com processos fraudulentos. Mas eles não entendem que quanto mais batem, mais ele cresce. Ele é um verdadeiro fenômeno político. Responsabilizar um veículo porque alguém foi entrevistado e de livre vontade expressou suas opiniões, me parece que vai haver uma restrição da liberdade de imprensa de uma forma muito evidente. E a história se repete: aqueles que alimentaram a cobra, agora são picados por ela. Aqueles que acharam que os tiranos supremos iriam se contentar perseguindo apenas a direita se enganaram. Como todos os tiranos, eles querem poder absoluto e sobre todos. Vocês podem ter certeza que a nossa luta é pela liberdade, e o nosso inimigo é essa maldita casta política. Precisamos de uma revolução, mas não de direita ou de esquerda. Queremos uma revolução de ética, conhecimento, fraternidade e principalmente nossa liberdade. Observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos
4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados e os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas, em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar a corrupção. Saque do Estado brasileiro e, em última análise, saque do povo brasileiro. Criou-se um mundo paralelo de esperteza e desonestidade que naturalizou as coisas erradas no país. Quem se dispuser a ler o livro da Malu Gaspar, A Organização, verá a fotografia aterradora de um país que se perdeu na história. Temos que agradecer a sinceridade dos nossos ministros. Se não fossem eles, talvez nós nunca saberíamos o que acontece nos bastidores da casta. Para você que nos acompanhou até aqui, tenha certeza que você está no caminho certo e que é parte essencial nessa luta. Viva a liberdade!